Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Wilson Borba e hoje nós vamos dar uma olhada na ferramenta Mininet com uma perspectiva hands-on. Antes de começarmos, é importante a gente definir o que você vai encontrar e o que não vai encontrar neste vídeo tutorial. Então, nesse vídeo nós vamos introduzir brevemente a ferramenta Mininet, o que ela é capaz de fazer e, por fim, nós vamos ver alguns exemplos de interação com a ferramenta, incluindo comandos básicos. Agora, nesse vídeo, nós não vamos tratar de como baixar e instalar o Mininet, nós não vamos falar de OpenFlow, não vamos mostrar nenhuma técnica avançada, nem descrever como o Mininet funciona, e nem vamos abordar topologias customizadas, pois esse é um tópico para uma aula futura. Antes de propriamente começarmos, vamos falar das referências para este vídeo, que também estão na descrição dele, incluindo a página oficial do Mininet, mininet.org, o repositório do Mininet no GitHub, que possui uma wiki detalhada sobre esta ferramenta, e um vídeo tutorial de David Mahler, em inglês, no qual esse vídeo foi inspirado. Então, o que é o Mininet? Mininet é um software de emulação de redes escrito em Python e desenvolvido no ambiente Linux, que permite a criação de uma rede virtual contendo nós, como hosts, switches e roteadores, e os links entre eles. O Mininet, como outros softwares de redes virtuais, vai te permitir a parametrização dos nós, como, por exemplo, definir endereços IP e MAC para estes, e também dos links entre estes nós, como a definição, por exemplo, de largura de banda e atraso. A grande cartada do Mininet é a emulação, que nesse caso significa que cada nó virtual criado em nossa rede se comporta como um nó real em uma rede real. Então, com o Mininet, você pode, por exemplo, acessar um nó através de SSH, você pode verificar informações desse nó com comandos Linux, como IP e ifconfig, você pode rodar um programa dentro do nó e tudo o que você faria numa máquina física conectada a um laboratório de redes normal, só que nesse caso, utilizando software ao invés de hardware. Então, o Mininet te traz a capacidade de observar e interagir com a rede de vários nós, usufruindo do conforto de seu computador. Agora que já sabemos um pouco sobre o Mininet, vamos colocar a mão na massa. Aqui eu tenho uma máquina virtual rodando no VirtualBox que contém um Mininet em um hospedeiro Windows. Vale lembrar que você pode utilizar o Mininet em containers, VMs, na nuvem ou diretamente em um sistema Linux, se preferir. Eu apenas estou utilizando no Windows, pois para mim é mais prático desta maneira. Para iniciar uma topologia básica do Mininet, vamos primeiro abrir um terminal e executar o comando sudo mn. Lembrando que temos que executar como superusuário, pois o Mininet utiliza alguns recursos do kernel. Na saída exibida no terminal, nós podemos coletar algumas informações. Aqui vemos que foram adicionados em uma rede, 2 hosts, um switch e um controlador. Além disso, foram adicionados os links entre os hosts e os switches. Nessa figura, visualizamos a topologia de rede criada. Os hosts H1 e H2 conectados ao switch S1 e o controlador OpenFlow C0, que não nos interessa nesse vídeo, mas que faz parte da topologia. Voltando ao terminal, vemos agora a CLI, ou interface de linha de comando do Mininet. Essa interface nos permite digitar comandos para verificar ou modificar os status da rede criada e dos seus nós. Nós podemos ver algum desses comandos digitando help. Alguns exemplos notáveis são os comandos nodes, que exibe uma lista dos nós da topologia, dump, que também exibe uma lista dos nós, só que dessa vez contendo mais informações, como por exemplo, o tipo de nó,
interface, que lista as interfaces de cada nó. Nesse caso, verificamos que o switch S1 possui as interfaces loopback e duas outras interfaces, cada uma conectadas a cada um dos hosts. Além dos comandos de status, nós podemos criar tráfego na rede, como por exemplo, utilizando o comando ping. Quando utilizamos a CLI do Mininet, devemos nos referir aos nós através do seu identificador, que geralmente é uma letra seguida de número, como por exemplo, S1 para um switch ou H1 e H2 para hosts. Estes identificadores, além de outras informações dos nós, como endereços de rede, podem ser definidos na criação de uma topologia customizada, caso o usuário assim deseje. Se nenhuma informação for especificada, o próprio Mininet vai atribuir esses valores, como foi o caso deste exemplo. Enfim, voltando ao comando ping. Aqui nós queremos que o host H1 ping o host H2 3 vezes. E assim vemos que o ping foi um sucesso. Além dos nós, os links no Mininet também podem ser parametrizados, alterando-se, por exemplo, sua largura de banda ou atraso. Uma forma comum que o Mininet utiliza para emular essas características é utilizando Traffic Control do Linux, ou TC. Por enquanto, vamos nos limitar a derrubar ou subir links em nossa topologia. Utilizando o comando link H2 S1 down, nós derrubamos o link entre o host H2 e o switch S1. Dessa forma, H2 não poderá mais ser acessado pela rede, como podemos verificar utilizando o comando ping novamente. H1 ping H2 -C3. Nesse caso, já que o link foi derrubado, o ping vai falhar após o timeout ser atingido, como podemos observar aqui. Cada nó no Mininet se comporta como uma máquina isolada, possuindo interfaces, endereços de rede e podendo executar programas. Se quisermos enviar um comando a um dos nós, devemos primeiramente identificar um nó, como por exemplo H1, e digitar o comando, como por exemplo ifconfig. Além disso, o comando xterm cria um terminal exclusivo para um dos nós, o que permite executar comandos externos ao terminal que contém a CLI do Mininet. Nesse caso, vamos criar um terminal externo para o nó H1. Xterm H1. Agora, podemos usar o terminal externo para executar outros comandos diretamente em H1, como por exemplo, ifconfig novamente. Para exemplificar essa funcionalidade, vamos novamente pingar H1 e H2. Porém, agora vamos utilizar os terminais externos. Primeiro, vamos abrir um terminal para H1 e H2 executando xterm H1 H2. Agora, vamos verificar o IP de H2 com o comando ifconfig. Aqui percebemos que H2 possui apenas a interface loopback, porque anteriormente nós derrubamos o link entre H2 e o switch 1. Para que H1 possa se comunicar com H2, vamos subir o link entre o switch S1 e o host H2 novamente. Link S1 H2 up. Agora que subimos o link, podemos verificar que ele foi criado com o comando links. Além disso, o comando links nos mostra as interfaces de ambos os nós que estão no link. Outro comando que pode ser utilizado é o comando net. No comando net, nós temos uma lista de todos os nós, das interfaces desses nós e do link dessas interfaces com interfaces de outros nós. Por exemplo,
Aqui nós percebemos que H2 possui um link entre sua interface H2ETH0 e a interface S1ETH2 do switch S1. Agora, se utilizarmos novamente o comando ifconfig no terminal de H2, nós vamos ver a interface que liga H2 a S1 e o IP dessa interface. Com o IP de H2 em mãos, nós podemos ir ao terminal de H1 e executar o comando ping IP de H2 e vemos que o ping foi um sucesso. Os pacotes de ping são criados em H1, transmitidos pelo link entre H1 e S1, depois pelo link entre S1 e H2 e enfim chegam a H2. Os pacotes ICMP podem ser visualizados em tempo real com uma ferramenta de captura, como por exemplo o Wireshark. Para isso, vamos abrir o Wireshark no switch S1. Isso pode ser feito tanto da CLI do Mininet quanto em um terminal externo próprio para S1. Dessa vez, vamos utilizar a CLI do Mininet. Para isso, digitamos. Com esse comando, nós queremos que o Wireshark capture imediatamente, flag-k, os pacotes da interface S1 ETH1. Além disso, vamos rodar o Wireshark em background, utilizando o iComercial. Agora vamos novamente pingar H1 e H2. No Wireshark, nós podemos ver os 3 pedidos de ping enviados por H1 e as 3 respostas enviadas por H2. Esses pacotes devem passar por S1, já que este é o único caminho entre os hosts. Agora que já terminamos nossos testes, nós podemos sair do Mininet com o comando exit. E executar o comando de limpeza para certificar que nenhum processo ficou rodando despercebido em background. Para isso, utilizamos o comando sudo mn-c. Muito obrigado pela sua atenção. Essa foi uma breve introdução ao Mininet. E se você tiver algum interesse em atividades de pesquisa desenvolvidas com o Mininet ou qualquer outro tópico de pesquisa relacionado a redes definidas por software, eu o convido a visitar a página do nosso grupo de pesquisa Intrigue, cujo link estará na descrição. Então, muito obrigado e até mais!